Olá, bom dia. Está no ar mais uma edição do programa Conexão Potiguar. Muitíssimo obrigado a você que prefere a Band e se sintoniza de segunda a sábado aqui no Conexão Potiguar e que acompanha os reprises através do portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br. No programa de hoje temos o prazer de receber o superintendente do DENIT no estado do Rio Grande do Norte, o Dr. Walter Fernandes, a quem eu agradeço a presença. Tudo bem, Dr. Walter? Tudo bem, bom dia, Pinto. Estamos aqui às ordens para qualquer esclarecimento. Queria compartilhar com os nossos telespectadores acerca dos investimentos feitos pelo DENIT aqui no estado do Rio Grande do Norte e pedir licença ao senhor para começarmos pela região metropolitana. Na região metropolitana, quais são os principais investimentos? Pinto, o DENIT, como um todo, ele fez várias programações aqui para o Rio Grande do Norte. Tudo em função também, até da própria Presidenta da República, quando ela esteve aqui no estado ano passado, ela fez, junto com o deputado Henrique Eduardo Alves, presidente da Câmara Federal, com o deputado João Maia, programação de investimentos na região metropolitana. Quais? Primeiro foi a questão da reta Tabajara, na BR-304. Trata-se da duplicação? Trata-se da adequação de capacidade, que a gente chama, com duplicação de pista de rolamento. Entre outros, você tem obras de artes especiais, você tem construção de passarelas, você tem construção de vias marginais naquele trecho que percorre desde Parnamirim até Macaíba, uma vez que é ali duplicado. Vai ser em pavimento rígido essa obra ela vai até aquele entroncamento que vai para o Seridó e para Mossoró, ou seja, com a 226, BR-226, BR-304. Então, são 27 quilômetros de obras que vamos assinar o contrato já agora, na próxima semana, dia 14. O diretor-geral até está nos visitando aqui em Natal, e ele já, inclusive, já nos deu essa ordem de que a gente deve iniciar, dar ordem logo no dia agora 14 de janeiro, assinar o contrato para que a gente possa viabilizar. Vai ter a montagem de canteiro, mobilização do pessoal, a contratação da supervisora que vai acompanhar a obra. É um investimento de 232 milhões de reais. Essa estrada ela vai ter conexão com o aeroporto, ou não? Essa estrada ela vai ter uma conexão, vai dar possibilidade de se fazer, vai ser o Estado, aí por conta do Estado, um acesso a ela, 13 quilômetros sul de ligação ao aeroporto de São Gonçalo, onde o governo do Estado irá fazer também um viaduto que vai conectar-se à BR-304. Os outros investimentos da região metropolitana, que estão passando dentro desse programa que foi elaborado, consistem de agora a BR-101, onde foi feito o lançamento do edital. Estamos relançando esse edital em função de questionamentos, inclusive dos licitantes. Melhoramos as condições dele, com as instruções de serviço que a própria DENIT adequamos, que foi uma instrução de serviço nova que saiu sobre RDC integrado, que é um novo sistema, o sistema que hoje se utiliza para licitações. Vamos relançar ele agora, com a abertura dia 20 de fevereiro, agora, onde você vai constar lá da obra, agora da 101, vai ser desde o viaduto de Ponta Negra até aquele acesso para Pium. Nesse trecho... Em frente ao IFRN.
amarelação. Ele se caracteriza por ser todo fechado. Vai ter outro ainda em frente ao Parque Aristófanes Fernandes, outro em frente, mais um pouco deslocado, da Clementino Cama, aquela travessia da Clementino Cama e Panamirim. Ela será feita um pouco mais na frente, que também será feita através de viadutos, tudo no sentido longitudinal, e o outro viaduto é ali no acesso para Pinhum, onde temos aquele acesso em frente ao Instituto Federal. Além disso, como é uma obra remanescente da BR-101, serão feitas as vias marginais. Essas vias marginais, elas vão ter circulação total, integrado de todo esse trecho para um tráfego local. Ela não é um tráfego de passagem como será feito pelos viadutos. Então, o tráfego local, elas se interligarão completamente nesse trecho todinho, como se tivesse você indo aqui no sentido, por exemplo, se você pegar o Complexo Viário Quarto Centenário até o viaduto Ponta Negra, você se comunica, ou seja, uma faixa no sentido Natal-Parnamirim indo e voltando Parnamirim-Natal, no mesmo sentido de tráfego das pistas de rolamentos principais, que seriam a via expressa. Além disso, serão feitas 5 passarelas nesse trecho. As passarelas serão mais modernas, pelo que eu fiquei sabendo. As passarelas, elas vão atender mais ou menos o modelo que hoje é existente. Por quê, Pio? Porque hoje a questão de passarela, ela tem que ter a questão da viabilidade de execução, rapidez, que você passar um tráfego. Por exemplo, hoje, mesmo essas passarelas metálicas, elas têm uma possibilidade de você montar elas dentro de 20 minutos, uma travessia daquela. Um fluxo como esse da BR-101, que chega em alguns pontos até a 120 mil veículos dia, precisa realmente de rapidez de montagem das passarelas. E o que é importante é que as pessoas também a usem, porque é um respeito à vida. Perfeito. Pedir licença ao senhor, superintendente do DENIT no estado do Rio Grande do Norte, Dr. Walter Fernandes. Faremos um rápido intervalo comercial e voltaremos em 1 minuto, continuamos o nosso bate-papo sobre as perspectivas de investimento do DENIT no estado do Rio Grande do Norte. O intervalo é pequeno, a gente já volta. A Eco House traz para você o que há de melhor em conforto, bem-estar e qualidade de vida. Residencial Bosque das Acácias, localizado em São Gonçalo do Amarante. Escolha o melhor para você em um condomínio fechado, com área de lazer. Garanta já o seu. O sonho de viver em harmonia com a natureza, sem esquecer o conforto, está se tornando realidade. Condomínio Sustentável Veredas do Lago Azul, no Vale do Pium. Acredite, depois de conhecer, você vai querer ficar. Um empreendimento que une sustentabilidade e tecnologia, arborização preservada, casa-clube com mais de 50 opções de atividades para um lazer completo, coleta seletiva do lixo, mais de 600 árvores adultas, distância mínima de 6 metros entre as casas e energia solar nas áreas comuns. O Veredas do Lago Azul possui estações de tratamento de água e esgoto próprias, reuso de água tratada, rede de internet interligada por fibra ótica e rede de energia subterrânea. Condomínio Sustentável Veredas do Lago Azul. Plantão de vendas no local. A Eco House traz para você o que há de melhor em conforto, bem-estar e qualidade de vida. Residencial Casa Nova Green, localizado em São Gonçalo do Amarante. Condomínio fechado com várias opções de lazer. Garanta já o seu. De volta ao programa Conexão Potiguar, hoje conversando com o superintendente do DENIT no estado do Rio Grande do Norte, o Dr. Walter Fernandes. Antes de continuarmos o nosso bate-papo com o Dr. Walter Fernandes, vamos ao Momento Veredas com Clésio Brezeguela.
Bom dia, Pinto Júnior, bom dia ao telespectador que nos assiste. Uma casa integrada à natureza funciona da seguinte forma: nós temos elementos arquitetônicos que tornam uma casa ou moderna, contemporânea ou tradicional. Mas independente da forma de construir ou do modelo construtivo, nós temos a condição de integrar essa construção à natureza que rodeia ela. Esta é uma casa com todo o exemplo do que é a integração, a verdadeira integração de uma casa com a natureza existente, onde a casa avança e contorna a natureza, mas a natureza também adentra a sua casa. Você tem a vista da natureza do interior da casa e você tem a natureza entrando com fartura de áreas pergoladas, com reentrâncias na construção, facilitando não só a ventilação dos ambientes internos, mas principalmente trazendo luminosidade dentro da casa, trazendo uma paisagem agradável. Você tem uma qualidade de vida que se origina justamente nessa integração dos elementos naturais, das fontes naturais de bem-estar, que são a ventilação, a luminosidade, a natureza, com o conforto do interior da sua casa. Então, esta é a maneira de fazer com que a perfeita arquitetura, a boa engenharia, conviva com os elementos da natureza, sem danificá-los, prejudicá-los ou até diminuí-los. É com você, Pinto Júnior. Muitíssimo obrigado ao Clésio Brezeguelo, criador do conceito Veredas de Urbanizar, uma forma de construir sem destruir a natureza. No programa de hoje nós estamos conversando com o superintendente do DENIT no estado do Rio Grande do Norte, o Dr. Walter Fernandes. Dr. Walter, nesses investimentos aqui na região metropolitana por parte do DENIT, o senhor no bloco anterior citou várias intervenções que beneficiam diretamente os condutores de automóveis. Eu pergunto ao senhor, tem algum investimento voltado para as pessoas que usam bicicleta? Tem. No caso da Reta Tabajara, nós vamos ter uma ciclovia, nela praticamente 17 quilômetros de ciclovias, no caso da Reta Tabajara, certo? Então, além de obras de arte especiais, tem também ciclovia. E essa vai ser a primeira rodovia, aqui, pelo menos aqui no estado, onde a gente vai instalar uma ciclovia. Também investimentos na região metropolitana, Pinto, também lançaremos agora em janeiro o edital do Gancho de Igapó, que isso aí vai ser muito importante em função do fluxo ali existente, né, que é um conflito permanente. Inclusive aquele semáforo, que é um semáforo até polêmico, devido à quantidade de movimentações. Ali existem 7 movimentações distintas de destinos, né? E você tem uma série de serviços ao redor, além de comércio, atividades. A ligação locais. De 3 municípios? Ali ligam-se 2 municípios, né? São Gonçalo e Natal, mas logo Extremóis, próximo, né? E a gente não fez ainda aquela questão lá da Moema Tinoco, porque quando a Moema Tinoco ela estiver funcionando, eu acho até que melhoraria muito ali, porque teria uma outra opção para quem viesse em relação à ponte. Então, ali é um verdadeiro gargalo. E o grande desafio ali vai ser um viaduto com 640 metros, 2 túneis, mas o maior desafio realmente ali é executar a obra ali naquele ponto. Nós vamos ter que fazer caminhos de serviços laterais, nós vamos ter que desapropriar áreas que possam permitir o fluxo na hora da execução do viaduto e dos túneis. E desapropriação me parece que demora mais do que fazer a obra. Olha, ali é uma necessidade tão grande e em função também do estreitamento das áreas lindeiras que em cima da faixa de domínio do DENIT, que eu acredito que a gente possa fazer isso num curto espaço de tempo. Mesmo porque todas essas obras da região metropolitana que o DENIT vai fazer, isso aí já está dito, isso aí já está conversado com o governo do estado, já está conversado com a própria prefeitura de Natal. Ela vai respeitar, sem sombra de dúvida nenhuma, o momento da Copa, onde esse fluxo ele tem que ser menos impactante possível, né, para que proporcione. Então, as partes mais impactantes, elas ficarão para depois da Copa. Enquanto a gente vai, como você acabou de dizer, desapropriando, criando caminhos de serviços, antes de realmente fazer, né, uma interrupção numa via com maior peso. A mesma coisa isso vai ser para 101, mesma coisa isso vai ser para a Reta Tabajara. Então, no período antes, uns dias que antecede a Copa, no período da Copa e depois da Copa, em certos dias também, a gente vai procurar. No caso aqui da 101, por exemplo, vou dar um exemplo, de Natal a Parnamirim, vamos atacar primeiro o quê? As marginais.
tornar ao contrário, melhorar as condições de tráfego, permitindo a interligação das marginais. Depois que nós vamos fazer a parte de viaduto, principalmente nós vamos considerar aí todo esse fluxo existente de entrada da sul de Natal e, no caso do gancho de Igapó, da entrada norte de Natal. Dando sequência a essa ideia do gancho de Igapó, eu até pessoalmente dirigi recentemente, vindo de Ceará-Mirim, você tem também já um gargalo na ponte. A ponte, antes de chegar na ponte, você tem o viaduto e depois a ponte. A ponte já é um problema. Existe uma perspectiva no sentido de alargar a ponte ou alguma obra de intervenção na ponte ou não? Pedro, veja bem, ali na Zona Norte, se você for fazer um estudo, a mancha urbana de Natal, ela se concentrou, olhando a Zona Norte, praticamente ali em Igapó e nas áreas lindeiras, Jardim Lola, em São Gonçalo, não é verdade? Então, aquela ponte, quando foi feita a outra ponte, tornou-se uma ponte praticamente rodoviária que está atendendo o quê? O lado da Ridinha, a parte mais distante da Zona Norte, você tem um fluxo. Ali continua ainda com a evolução, o crescimento, o número de veículos aumentando todo ano, continua aumentando o número de tráfego ali daquela área ali. A ponte, você tem duas faixas. Isso aí, em média de 60 quilômetros, você teria 12 mil veículos passando normalmente, velocidade deve ter 24 mil. Daria 48 mil. O que acontece é após a ponte. Quando você entra naquela avenida lá, que você tem, realmente aí você tem uma irregularidade no piso, você tem que frear mais, não é verdade? E antes da ponte, quando você está na BR-416, você indo do sentido, por exemplo, Zona Norte, Zona Sul, atravessando a ponte, você tem uma série de tráfego ali que complica muito. Então, a ponte em si, ela atende. Agora, o antes e o depois da ponte, que são os maiores gargalos hoje. Perfeito. Pedir licença ao Dr. Walter Fernandes e ao caríssimo telespectador. Faremos um rápido intervalo comercial e voltaremos em 1 minuto para o terceiro bloco do Conexão Potiguar. A Eco House traz para você o que há de melhor em conforto, bem-estar e qualidade de vida. Residencial Casa Nova Green, localizado em São Gonçalo do Amarante. Condomínio fechado com várias opções de lazer. Garanta já o sonho de viver em harmonia com a natureza, sem esquecer o conforto, está se tornando realidade. Condomínio sustentável Veredas do Lago Azul, no Vale do Pium. Acredite, depois de conhecer, você vai querer ficar. Um empreendimento que une sustentabilidade e tecnologia, arborização preservada, casa-clube com mais de 50 opções de atividades para um lazer completo, coleta seletiva do lixo, mais de 600 árvores adultas, distância mínima de 6 metros entre as casas e energia solar nas áreas comuns. O Veredas do Lago Azul possui estações de tratamento de água e esgoto próprias, reuso de água tratada, rede de internet interligada por fibra ótica e rede de energia subterrânea. Condomínio sustentável Veredas do Lago Azul. Plantão de vendas no local. A Eco House traz para você o que há de melhor em conforto, bem-estar e qualidade de vida. Residencial Bosque das Acácias, localizado em São Gonçalo do Amarante. Escolha o melhor para você em um condomínio fechado, com área de lazer. Garanta já o seu. De volta ao programa Conexão Potiguar, agradecendo a você que continua na Band, de segunda a sábado, às 6 da manhã, vendo o Conexão Potiguar. No programa de hoje, nós estamos conversando com o superintendente do DENIT no estado do Rio Grande do Norte, o Dr. Walter Fernandes. Dr. Walter, o senhor nos 2 primeiros blocos deu mais ou menos uma fotografia dos investimentos do DENIT neste ano de 2014, previsto para o ano de 2014, aqui na região metropolitana de Natal. Queria que o senhor nos falasse das outras regiões. Por exemplo, a região do Seridó tem investimentos? Tem. A região do Sul, por exemplo, o DENIT acaba de concluir agora, e deverá ser inaugurado em março, o contorno de Caicó. São 15 quilômetros do contorno de Caicó. Nós estamos também, viu, Pinto, em todo o estado, e aí também atingindo a região do Seridó, com um programa chamado CREMA,
que é um programa que tem uma manutenção mais intensa da rodovia, e lá é o primeiro crema existente de segunda etapa, que nós chamamos, onde foi licitada a BR-427, que liga Caicó, todas aquelas regiões de Jardim do Seridó, passa pela 226, por Acari, Currais Novos. Então, esses investimentos todos estão concentrados lá, nessa região. Agora também está se fazendo um estudo para na região do Seridó, se federalizar a RN 086. Que liga 427 a 230 na Paraíba. Quais cidades? Você passa por Canaúba dos Dantas, você passa por Parelhas, Equador. Que já é uma estrada boa lá, né? Que é uma estrada estadual. Mais ou menos, ou é boa? Não dá problema, são pontes. As pontes são estreitas, né? Santana do Seridó. Eu viajei pela Paraíba e eu até gostei da estrada. Você entrou por onde? Pelo Junco do Seridó? Não, então não foi essa que eu peguei. Eu fui por Serra Negra do Norte. Não, Serra Negra é 110. É a 110. É a 110, você tem 4,7 quilômetros, você pega 427. Essa RN 086, você vem a Acari, entra à esquerda, na rajada ali, desce pela 086, antes de Jardim do Seridó. Você pode também ir pelo outro lado, para o Jardim do Seridó. Então, se liga, Equador, Parelhas, Santana do Seridó, aí vai para Junco do Seridó e 230. E chega no Curimataú paraibano. E chega lá, que aí que você entende bem, que você quando conhece a divisa lá. Você conhece bem a divisa. É 1,5 quilômetros só. Inclusive tem um posto fiscal bem lá. Né? Porque você sabe que aquela região tem muita indústria de cerâmica. De cerâmica, tijolos, Gaulins. E no passado uma exploração de xelita, né? Daquela região ali toda. Aliás, a questão mineral, pedras, né? Pedras que pode ser utilizada na construção civil de forma belíssima, inclusive. Aquela região é muito... O Rio Grande do Norte, você sabe bem, a quantidade de elementos que existe, exploráveis no ramo mineral é muito grande, né? Muito grande. Eu acho que começa a se despertar para isso. Agora, né, acho que sim. Também acho que começa a se despertar olhando para se explorar realmente e ter melhor aproveitamento, né, das nossas riquezas e nossos potenciais. Ainda falando dos investimentos do DENIT, vamos para a região oeste. Existe investimentos lá? Para 2014? Região oeste, para o oeste e médio oeste. Devemos concluir até março, abril, a BR-110, faltando só o contorno de Campo Grande. A BR-110, para você ter uma ideia, Pinto, isso é uma obra que vem um ritmo bastante acelerado, há mais de 50 anos. Quem é daquela região do oeste e do médio oeste sabe que se esperava por essa rodovia. A BR-110 que liga ali Mossoró, você está vendo, você passa por Upanema, Campo Grande. Então até Campo Grande, 78 quilômetros nós estamos terminando de rodovia implantada e pavimentada, naquele trecho ali na região oeste de Mossoró. Está se fazendo convênio com o governo do estado, deverá ser entregue também agora em abril, o contorno de Mossoró. O contorno de Mossoró deverá terminar, são 17 quilômetros, né? O contorno de Mossoró agora no mês de abril. Pelo menos é essa previsão, dependendo de algumas condições, mas a previsão de término agora no contorno de abril. Também temos aqui esse programa do CREMA, que estamos atuando na 304. Você vê a 304, inclusive pela CNT mesmo, ela foi considerada uma rodovia de bom padrão, né? De excelente padrão, a 304 ligando Natal até Mossoró, de Mossoró até a divisa com a Paraíba. Uma coisa que eu sinto quando viajo aqui pela 101 para João Pessoa é que tem alguns desníveis, sobretudo nas pontes. Isso pode ser minimizado? As pontes que tem os desníveis, no chamado Vale do Curimataú, né? Que é onde você tem ali, você indo daqui para lá, para a divisa da Paraíba, você tem mais ou menos 2 quilômetros de vale de Canguaretama, né? Começando ali em Canguaretama, onde você tem a sequência de pontes que você fala, provavelmente, isso aí todo mundo vê, é um vale que é chamado solo mole, onde tem solo mole, que a sequência de pontes é o Oiteiro, né? O Espinho, Oiteiro, Curimataú e Levada. Pela ordem,
Espinho, Curimataú, Outeiro e Levada. Quer dizer, o tipo quatro de pontos. o tipo São de essas solo, quatro, né, que você está falando. O tipo de solo ele determina a qualidade da solo pista. ali ele diferencia através de solo mole, porque ali ele consta uma região de tufeiras do Nordeste Oriental. Certo? Aquele vale ali. As opções que foram feitas quando da construção da rodovia, o traçado teria que ser feito por lá mesmo, e aí foi construído através com o sistema de contrapiso, ou seja, de bermas hidráulicas, é um solo mole. Então você vê realmente essa diferenciação que você diz, né? As pontes, elas estão mais até um pouquinho mais altas, né, do que o próprio solo existente, porque há uma espécie, pelo tempo, um afundamento. Nós estamos até agora também fazendo um novo estudo da região para encontrarmos melhores soluções para tentarmos resolver o problema. Doutor Walter, nós começamos nosso bate-papo hoje pela questão aqui pela região metropolitana, e eu queria perguntar para o senhor, essas intervenções que serão feitas na reta da Tabajara, o gancho de Igapó, elas são primeiros passos, elas se integrarão com a via metropolitana, com o anel metropolitano que se fala? Isso é para valer mesmo, essa questão do anel metropolitano? Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Deixa eu praticamente dizer a nossa visão. Na realidade, a BR-101, tanto tomando como referência Natal Sul e Norte, é a artéria principal hoje da região metropolitana. Você acrescenta a 304, você acrescenta a 226 ali para o Potengi, eu digo na região metropolitana como um todo, né? Sim. A 226 ali, quando ela serpenteia, né? O rio Potengi ali, né? Também é outra, todas praticamente federais. Então, o fluxo hoje, todo existente na região metropolitana, ela passa por vias federais. Você tem a 101 Norte, como falei, 101 Sul, 304, que é um portal de acesso que distribui. Principalmente agora, com essa duplicação, ele passará a ter essa função muito mais importante, que vão ter 9 complexos de viadutos no transcorrer, que vai distribuir melhor as entradas de Macaíba, né, os posicionamentos, inclusive do aeroporto. Bom, isso daí leva-nos a ter essa condição de já pensarmos no futuro de um contorno, como você está dizendo. Não é só um contorno, seria um arco. Um arco porque você estaria indo mais além, atingindo toda a região metropolitana. E tirando o fluxo de dentro da região metropolitana. Tirando de dentro das cidades, sobretudo os carros pesados. Os carros pesados, tendo como destino o próprio aeroporto, que é hoje um aeroporto, né, que vai ser futuramente um grande aeroporto, que é o de São Gonçalo do Amarante, onde está sendo implantado, já é, né, um aeroporto com um porte elevado. Então, tudo isso está se pensando, mas ainda é no campo do planejamento, das ideias, para que a gente possa ter uma circulação melhor na região metropolitana de Natal. Perfeitamente. Doutor Walter Fernandes, superintendente do DENIT no estado do Rio Grande do Norte, agradeço o senhor ter aberto um espaço à sua agenda para conversar conosco. Lhe passo o jornal Potiguar Notícias, que está nas melhores bancas do Rio Grande do Norte, e desejo sorte nos projetos pelo senhor dirigidos no DENIT. Muito obrigado. Muito obrigado também, Pedro. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha aqui pela Band e acompanha a reprise através do portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br. Grande abraço e até mais.